Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a extraterritorialidade. Vamos falar do artigo 7º do Código Penal. No artigo 7º estão as determinações relacionadas à extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? As leis que definem quando a lei brasileira será aplicada para casos que ocorrerem fora do território nacional, ou seja, no estrangeiro. As determinações com relação a isso. A extraterritorialidade, ela vai poder ser condicionada ou incondicionada. Será incondicionada quando a prática do crime no estrangeiro for suficiente para a aplicação da lei brasileira. E será condicionada se, para aplicarmos a lei penal brasileira, a própria lei condicioná-la a determinadas condições legais. O artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, ele vai tratar da extraterritorialidade incondicionada, determinando que ficam sujeitos à lei brasileira, apesar desses crimes terem sido cometidos no estrangeiro, os seguintes crimes: os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública, tanto da União quanto do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Os crimes contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 7º, nesses casos, os casos do artigo 7º, no inciso 1º, o agente ele é punido segundo a lei brasileira, mesmo se ele for absolvido ou se ele for condenado no estrangeiro. Vamos ver agora a extraterritorialidade condicionada. Então, no artigo 7º, inciso 2 do Código Penal, ele determina que ficam sujeitos à lei brasileira, apesar desses crimes terem sido cometidos no estrangeiro. Quais crimes? Primeiro, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. É a expressão do princípio da justiça universal. Os crimes praticados por brasileiro, expressão do princípio da nacionalidade. Os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. É a expressão do princípio da representação. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 7º, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira irá depender do concurso das seguintes condições. Primeiro, entrar o agente no território nacional. Segundo, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição.
e não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, ou não ter aí cumprido a pena. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Ainda temos o parágrafo 3º do artigo 7º, expressão do princípio da proteção, que determina que a lei brasileira ela se aplicará também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Isto se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, né? E não foi pedida ou foi negada a extradição. Ou se existiu requisição do ministro da Justiça. A extradição ela é um instrumento jurídico pelo qual entrega-se, né, o réu ou o refugiado a pedido do país de onde ele é natural. De acordo com o artigo 5º da Constituição brasileira, né, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. No artigo 5º ainda, né, no seu inciso 52, proíbe a extradição por crime político ou de opinião, crimes não comuns. A lei número 13.445 de 2007, conhecida como Lei da Migração, no seu artigo 82, vai estabelecer outras vedações à extradição. Ok, pessoal?